claro que cada município tem uma realidade diferente, mas o que a gente vai conversar aqui hoje é algo universal, é algo que a gente consegue aplicar de uma forma particular de cada instituição e de uma forma que a gente consiga também seguir as nossas normas vigentes. Então, hoje nós vamos falar sobre higienização das mãos, prevenção de infecções e também em relação à transmissão cruzada de micro-organismos e tudo mais. Quando a gente fala em prevenção de infecções, gente, o que vem na nossa cabeça? O que é uma infecção? Quando a gente pensa numa infecção, né, a gente tem medidas de controle que devem ser realizados. Nem todos os hospitais, a gente sabe, até dos municípios, têm a CCIH já implantada, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, mas a gente tem que ter sempre medidas durante o nosso dia a dia, na rotina de trabalho com as equipes, em relação a esse controle de infecção. Várias coisas podem ser realizadas. A gente tem algumas medidas para passar para vocês aqui do que pode ser feito dentro de cada condição de cada instituição. Então, vocês fiquem à vontade para qualquer dúvida. Conforme eu for falando, a nossa equipe vai estar sinalizando se tiver alguma pergunta, então eu vou respondendo simultaneamente aqui com vocês, ok? Bom, então a gente tem aqui prevenção de infecção cruzada. Tem um item que fala, através do contato, as mãos podem transferir vírus a mais de 5 superfícies e podem ser a fonte de recontaminação. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que cada vez que as nossas mãos são tocadas em 5 superfícies, em até 5, pode ser 1, 2, 3, até a 5ª vez que a gente encostar as nossas mãos, a gente vai estar com aquele poder de disseminar micro-organismos. Minha mão está contaminada agora, nesse momento, e eu for tocando 5 superfícies até a 5ª, eu consigo ainda contaminar. A gente imagina como se fosse carimbos, né? Então a gente vai colocando e vai contaminando as áreas onde a gente toca. A infecção, gente, ela é transmitida, a maioria das vezes, pelas mãos. Pelo contato mesmo que a gente tem manual. Existem outras fontes e a gente vai ver aqui várias delas, mas a principal e aquela que a gente consegue resolver dentro da nossa instituição, de uma forma geral, é a questão das mãos, da higienização, do controle mesmo, fazer uma barreira por meio da higienização das mãos. Então aqui no slide, o contato das mãos com o ambiente e superfícies é bem determinado como possível fonte de contaminação, que é o que eu falei para vocês, né? A bactéria ela não sai voando, a gente acaba passando ela muitas vezes pelas mãos. Pode passar. Gente, aqui nessa imagem, acompanha comigo. Essa imagem ela vai ser repetida algumas vezes porque a gente tem vários meios aqui de se transmitir uma infecção. Então aqui está circuladinho, tem um paciente no leito, né? Tem ali o criado mudo, tem alimento, tem água, tem um profissional de saúde ali realizando um procedimento, enxoval, e ali a gente tem circuladinho o ar, né? Então quando a gente olha essa imagem circuladinha do ar, o que vem na mente? Vem na mente que a gente pode estar transmitindo algum tipo de contaminação, algum tipo de micro-organismo. Então, o que é o ideal, então, da gente fazer em relação a essa medida, né, de prevenção? Pode passar, por favor? A gente tem aqui imagens de ar-condicionado. Acho que isso é um pouco comum, a gente vê pombos, a gente vê sujidade no filtro do ar. Isso acontece nos hospitais quando tem ar-condicionado e mesmo quando não tem, geralmente tem um ninho de pombo, alguma coisa assim, próxima às janelas que elas costumam ficar. Gente, pombo é um pouco delicado até da gente lidar com essa questão, porque o pombo ele não é uma praga e nem um vetor, né? Ele é considerado pelo IBAMA, ele é um animal sinotrópico. Então, se a gente fizer algum mal ao pombo, a gente está causando um crime ambiental. Então, a gente responde por isso. Então, a gente não pode, tem que ter medidas de controle do ar. Então, o que é o certo da gente fazer numa instituição de saúde que passe por esse tipo de situação ou não? Mesmo que não passe, deve haver um controle da qualidade do ar. Então, a gente tem 9. E a gente tem essa resolução que tem toda a questão do controle do ar. Então, a gente tem 4 tipos de mecanismos para avaliar a qualidade do nosso ar, do nosso ambiente hospitalar, principalmente nas salas cirúrgicas, unidades de terapia intensiva. Então, é importante a gente ter esse controle. Então, deve ter uma empresa que faça a coleta do ar de vários pontos do hospital e a gente poder ver o que está legal, o que não está, se tem fungo, se tem algum tipo de micro-organismo que a gente consiga controlar e descobrir onde é o foco do problema. Para a gente conseguir resolver essa questão em relação à contaminação pelo ar. Então, assim, é interessante a instituição ter
sim esse controle. Essa resolução, gente, ela traz que cada ponto deve ser contado de acordo com a metragem da instituição. Então, lá tem tudo definido certinho, não vou entrar no detalhe, mas só para conhecimento mesmo. A gente tem a metragem, vamos supor, a instituição onde eu trabalho tem 27 mil metros quadrados. Então, isso representa 21 pontos de coleta. Então, a gente coleta 21 pontos da instituição, a cada 6 meses, não é todo mês, né? E aí a gente vem com a intervenção. Se não deu resultado interessante, se deu alguma coisa que a gente tem que avaliar, a gente vai lá e monitora, tenta achar o foco do problema e resolver o problema. Fazer a limpeza dos ductos do ar, né, do ar-condicionado, troca de filtro, remoção de ninhos de pombo, essas são algumas das medidas, ok? Pode passar, por favor. Aqui, na nossa próxima imagem, a gente tem circuladinho um copinho de água. Por que um copinho de água? Gente, água é um meio também da gente transmitir infecção, da gente transmitir, a gente disseminar, essa é a palavra mais correta, micro-organismos. Então, assim, se a gente tem a nossa água que é encanada, lógico, no hospital, né? E aí a gente percebe que naquela água está acontecendo alguma coisa. Naquela torneira está acontecendo alguma coisa que quem está lavando a mão está tendo apresentando algum tipo de problema em relação a micro-organismos. Acontece, gente, acontece às vezes de ter uma torneira que está com pseudomonas na água, né? Então, assim, às vezes a gente contamina a torneira. Eu já vi acontecer torneira de posto de enfermagem, né, que é um ambiente limpo, que tem que estar limpo, e a gente está utilizando a torneira e aí vai fazer a coleta e a gente vê que tem pseudomonas naquela torneira. Então, assim, é um ambiente limpo, não é para ter pseudomonas, né? Não é para ter uma torneira contaminada. A gente faz a cultura, vem a empresa também para coletar isso, a gente analisa e vê que o quê? Que a gente acabou contaminando nós mesmos enquanto profissionais, né? Na hora de lavar as mãos, encosta na ponta da torneira, a mão está suja, está contaminada. Né? Então, por isso que não é ideal a gente lavar as mãos naquela pia do posto de enfermagem. Aquela pia do posto de enfermagem, quando a gente volta da assistência, a gente foi fazer um procedimento na beira do leito, volta da assistência para o posto, fica inadequado, porque é um ambiente limpo. Então, aquela pia serve para lavar as mãos quando a gente está preparando a medicação no local. Aí sim a gente higieniza as mãos ali. Agora, fui no paciente, fiz um procedimento, voltei para o posto de enfermagem, lavo a mão ali, aí acontece esse tipo de situação. Então, não é ideal. Então, como que a gente aprende? Sempre fiz um procedimento na beira do leito, vou diretamente para o expurgo. É lá que a gente precisa ir para lavar o material, para fazer a lavagem das mãos. Depois, né, que a gente finalizar, na pia do corredor, que é específica para higienização das mãos mesmo, né? Ou mesmo a gente pode utilizar o álcool, dependendo da situação. Pode passar, por favor? Então, aqui tem a questão das caixas d'água. Conforme a gente faz a coleta e vê que tem alguma coisa, nem sempre a gente resolve com a torneira. Porque o que a gente tem que fazer com essa torneira que está contaminada? Interditar ela. Né? É inevitável, a gente tem que interditar, tem que tirar a torneira, tem que fazer toda uma higienização da torneira, porque às vezes o problema realmente é ali de uma contaminação externa, mas mesmo se fez tudo isso e não resolveu o problema, aí a gente precisa fazer limpeza mesmo das caixas d'água, né? de todo o processo da encanação da água. A gente consegue fazer a limpeza das caixas e a gente consegue melhorar a qualidade. Geralmente funciona com a limpeza, que geralmente também está desse jeito. Quando a gente chega no local para fazer a higienização, para fazer a visualização, está assim, está já com bastante lodo, né? E isso certamente vai virando fonte também de disseminação de micro-organismos. Pode passar, por favor. Bom, em relação ao enxoval, gente, também, enxoval é muito importante que a gente tenha um cuidado especial. Enxoval é tudo aquilo que está na cama do paciente, então vai ser a fronha do paciente, o travesseiro do paciente, o lençol, né? Todo aquele enxoval que está ao redor do paciente, ele é considerado também contaminado, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Às vezes eu vejo pessoas que tiram o lençol de qualquer maneira, também já acaba passando no próprio corpo, já acaba também joga no chão. Já vi isso muitas vezes. Joga no chão, aí vai jogando. Joga fronha, joga tudo. E aí faz aquela trouxa, né? E joga no hamper e assim vai. Ou deixa lá em cima da pia do banheiro, até que depois termina tudo, o banho do paciente, depois ele coloca no hamper. Gente, enxoval, a gente tem que tomar cuidado. Porque tanto ele não pode ser contaminado com as outras coisas da superfície, quanto nós, né? Quanto nós mesmos, profissionais e os demais pacientes. Então, se a gente coloca um enxoval que está contaminado
em cima de uma pia, de um banheiro, que é uma enfermaria, que outro paciente vai utilizar também esse banheiro. Então, a gente dissemina micro-organismos dessa forma também. Então, tem que ter um cuidado também especial com todo o enxoval desse paciente. Né? Tirar com cuidado, dobrar direitinho, não fazer dobras, lógico, né? Mas você vai fazer a sua trouxinha direitinho e colocar diretamente no hamper, jamais deixar no chão, jamais deixar em cima de lixeira, deixar em cima de pia, isso não pode acontecer, tá bem? Bom, outra questão, aqui tem um exemplo que eu acabei de falar para vocês, essa imagem, né? Que o enxoval em cima da pia do banheiro, que também é algo bastante evitável e inadmissível, né? Não dá pra gente fazer uma situação dessa durante a nossa assistência. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem o profissional preparando ali, né, um instrumento contaminado, vamos dizer assim, né? Então ele tem uma seringa, né, agulhada, então ele vai fazer essa medicação no paciente. Isso também é uma fonte de micro-organismos e também de transmissão, de disseminação desses micro-organismos. Por quê? Porque ele vai tocar, ele vai utilizar no paciente, certo? Então, o paciente que está internado, a gente sabe que todo paciente que está numa instituição de saúde é porque ele está doente. Não necessariamente ele vai ter uma infecção. Nossa, ele está aqui porque ele tem infecção. Não. Mas, enquanto a gente não conhece, a gente não sabe se esse paciente tem ou não tem alguma infecção, algum tipo de micro-organismo específico, a gente precisa tomar todos os cuidados, independente dele ter ou não, né? Então, assim, as medidas devem ser feitas mesmo que a gente não tenha essa certeza. Então, esse material que a gente utiliza no paciente, certamente a gente precisa ter o cuidado ao manipular, né, a seringa, a agulha. É importante, gente, a gente lembrar do descarte desse tipo de material. Eu sempre bato muito nessa tecla em relação ao descarte da seringa agulhada. Pode passar, por favor, um slide? Aqui a gente tem uma foto de uma caixa destinada ao descarte de resíduos perfuro-cortantes. Eu acredito que todos vocês já tenham visto uma caixa dessa, tem no ambiente de trabalho, com certeza. Oi. Ah, vai mostrar, olha só que legal. A gente tem uma atrás de mim, eu nem tinha visto. Vou mostrar aqui de Descartex. Descartex é marca, tá, gente? A gente fala Descartex, acaba ficando como rotina, mas não é. Então, assim, é uma caixa destinada a resíduo perfuro cortante. Essa caixa está até identificada, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consigo, porque ela está quase vazia, nessa aqui. Então, como ela está quase vazia, você consegue enxergar? Essa caixa aqui é a caixa destinada para esse tipo de descarte. Interessante a gente saber dessa caixa, já vou entrar em outra questão, mas é importante, e isso daqui é uma coisa que dissemina muito organismo. Bom, primeiro, consegue enxergar aqui, gente? A gente tem essa linha tracejada na caixa, todas as caixas têm que ter essa linha tracejada, tá, gente? Isso é obrigatório, tá na lei. Essa caixa precisa estar identificada, conforme o tipo de resíduo que ela é. E esse tracejado, gente, significa que é o limite da caixa, é o limite. Essa caixa encheu até o tracejado, então acabou. Eu preciso fechar a caixa, né, e jogar essa caixa, encaminhar essa caixa para ser descartada. Sempre que chegar nesse limite tracejado. E a tampa tem que estar sempre aberta assim, para trás, para que a gente possa liberar esse orifício superior. Porque é por aqui que a gente vai fazer o descarte. E aí, gente, não é fincando em cima, às vezes a gente vê, né, agulha fincada, lâmina de bisturi fincado, não. É dentro da caixa, no interior. E uma coisa importante, que até aqui, nesse caso onde nós estamos aqui, não está muito legal, mas a gente, aqui no caso, só é uma sala de estudo, não é um setor assistencial, né? Todas as caixas de perfuro cortante, gente, precisam estar a uma altura adequada para que todos os profissionais consigam enxergar o interior da caixa. O que eu quero dizer com isso? Na lei não vai ter lá escrito qual é a altura certinho que tem que ter, não tem. Por quê? Porque cada instituição tem profissionais de tamanhos diferentes, né? Então a gente precisa pensar que o nosso menor profissional da nossa equipe precisa ter acesso ao orifício da caixa de Descartex. Então, ele precisa enxergar para poder descartar. Então, o ideal, sei de instituições que já padronizaram alturas de 1,40 do chão, essa ponta superior. Então, assim, a base superior a 1,40 do chão, né? É uma dica, não está na lei isso, mas é uma orientação. E aí o profissional consegue enxergar. Por que ele precisa enxergar? Porque às vezes a caixa fica transbordando e a gente não consegue ver. Então, a gente, conseguindo enxergar o orifício da caixa, o interior da caixa, a gente consegue descartar de forma correta e sem se perfurar.
tá? Então, o importante é a nossa segurança no descarte. Então, por isso essa altura tem que ser compatível. No caso ali, ela tá bem mais alta do que deveria. E nessa foto deixa eu devolver aqui. Nessa imagem que nós temos aqui na nossa tela, a gente está inadequado, né? Porque assim, a tampa que deveria estar, né, fechadinha, está completamente torcida. Isso está completamente... não tem orifício, na verdade, né? Está completamente aberta a caixa onde qualquer um pode jogar de forma livre. E isso está errado, né? Precisa estar fechadinha daquela forma que eu mostrei para que o orifício fique livre e com boa visibilidade. E isso previne muitos acidentes, não só entre os profissionais da enfermagem, médica, equipe de fisioterapia. Quem for utilizar a caixa, todos da assistência, já estarão se prevenindo de acidentes se ela estiver de forma correta, em uma altura padronizada, que dê para todo mundo enxergar, né? E também, em relação ao pessoal da limpeza, né, gente, equipe de conservadoria, higienização, o pessoal que vai estar envolvido no manejo do resíduo, que vai coletar essa caixa depois, também não vai se machucar, porque vai estar tudo ok, o limite está respeitado, né? E essa tampa está bem vedada depois de finalizada, então. Passar. Bom, então tem a questão dos vetores também, né, gente? Nessa imagem tem ali um mosquitinho e a gente tem que pensar o seguinte, que no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, de uma forma geral, a gente tem que ter o controle desses vetores. Por quê? Existem vários artigos, gente, que prova, que mostra, na verdade, que os vetores, as patinhas dos vetores, as formigas, principalmente, já encontrei artigos, elas transmitem a infecção. Não é que ela transmite, o termo correto é dissemina. Então, ela carrega, né? Ela pega de um ponto e põe em outro. Então, ela pode sair de um leito de um paciente e caminhar até outro paciente e com essa caminhada entre um e outro, ela vai disseminando micro-organismos, ela vai espalhando isso. Então, o controle de vetores é muito importante no hospitalar. A gente precisa ter esse controle. Existe uma RDC, pode passar, por favor? RDC 52, de 2009. Nessa RDC, ele fala que tem que ser minimamente mensal o controle, no caso, em relação a essas pragas e vetores, né? O que não inclui os pombos, mas inclui as baratas, formigas, traças, aranhas, escorpiões. Isso pode acontecer, às vezes aparece na nossa instituição, na enfermagem. Aconteceu de me ligarem, puxa, tem formiga no paciente, estava com AGE. E aí, a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler. Guia Lopes. Ana Carla. Oi, Ana Carla, bom dia. Quer saber sobre a responsabilidade de levar o Descarpac até o local de enfermagem e limpeza? Essa pergunta é boa. Bom, assim, gente, na RDC... Bom, tudo que a gente segue do resíduo é a parte da RDC 306 de 2004, tá, gente? Tudo isso que eu falei para vocês está na RDC. E nela não fala que tem que ser a enfermagem ou tem que ser o profissional da limpeza. Ela não fala isso, nenhum nem outro. Então, a gente padroniza de acordo com as nossas rotinas da instituição, tá? A gente padroniza. Por exemplo, assim, onde eu trabalho, quem faz essa retirada da caixa, então isso que eu fiz aqui, de tirar a caixa e levar até o expurgo, quem faz isso é a enfermagem. Ou o último profissional de saúde que utilizou a caixa, né, e chegou até o limite. Isso é sempre orientado onde eu trabalho, gente, e isso é importante de ser falado, porque não existe em nenhum lugar escrito que é a enfermagem que tem que trocar essa caixa. Não existe isso. Tá? Então, assim, quem tem que trocar essa caixa é o último profissional que descartou um resíduo perfuro cortante e atingiu o limite. Ah, mas era um médico. Então, esse médico precisa fechar a caixa, tá? Ele lacra essa caixa direitinho e leva até o expurgo. É assim que deve funcionar. Ah, mas o fisioterapeuta foi, sei lá, algum outro profissional. Então, esse profissional precisa tirar essa caixa. E, logicamente, colocar outra no lugar imediatamente, tá, gente? Tirou a caixa, já tem que ter outra caixa no lugar para poder continuar dando suporte para todo mundo da equipe. Lá no serviço no expurgo, né, já é combinado, então, onde eu trabalho, que a caixa até lá, no expurgo, né, diretamente para o expurgo, o profissional da limpeza, então, higienização e conservadoria daquele setor,
Ele pega essa caixa, coloca num saco branco leitoso, aquele saco branco de resíduo hospitalar, amarra e ele leva até o abrigo, tá? Até o abrigo de resíduos. Então, assim que é orientado. Isso também não está escrito na RDC não, tá, gente? Que tem que ter esse saco branco e tudo mais. Não. Por que eu orientei? Por que a gente faz dessa forma lá? Porque a gente consegue essa caixa de papelão, certo? Vocês concordam comigo, então, que ela não é uma caixa impermeável. Que se molhar, que se a gente colocar numa bancada e tiver com um pouquinho de água no fundo, ela vai rasgar, né? Então, eu oriento colocar no saco branco leitoso, porque a gente deixa ela impermeável. A gente protege um pouquinho mais. Então, essa equipe, lógico, tem que ser treinada da higienização e conservadoria, de como ela vai fazer isso, com todo o cuidado, até para que ela não se machuque. Né? E aí a gente tem uma segurança a mais, colocando no saco branco leitoso. E aí sim coloca lá no abrigo, para depois a pessoa da coleta, né, o profissional da coleta interna, levar lá para fora para a coleta externa, então. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas qualquer dúvida pode perguntar novamente. Gente, em relação às mãos dos profissionais, a gente precisa tomar muito. Não é só do profissional, né? Na imagem a gente consegue ver a mão do paciente e a mão do profissional. Esse profissional certamente vai encostar no paciente, lógico, vai fazer um procedimento. Então, as mãos, eu volto a falar, são os nossos principais meios de transmissão, de disseminação, né? Então, a gente acaba tocando nas superfícies e também nos pacientes, e muitas vezes a gente leva de um paciente para o outro, às vezes do mesmo paciente, mas de um ponto para o outro, isso a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, mas é esse cuidado que a gente tem que ter em relação a todo esse cenário que a gente está vendo aqui. Quanto aos vetores, voltando, que a gente estava falando dos vetores naquela hora, só para fechar, todo mês tem que ter um controle com dedetização, né, desestetização, desradização, então a gente precisa fazer isso. Tem que ter uma empresa, né, especializada, todo mês tem que fazer em todos os setores, tá, gente? Isso é importante. Pode passar. Higienização das mãos pode ser feita sempre, tanto com água e sabão eu tenho certeza que tem na instituição de vocês, na instituição que eu trabalho também, isso é uma coisa que não faltou, não falta, que às vezes a gente passa por essa situação, né, gente? Falta isso, falta aquilo, às vezes acontece. E a questão do álcool gel, que também pode ser utilizada. O álcool gel, gente, ele substitui uma lavagem de mãos, tá? Eu posso passar o álcool ao invés de lavar? Pode, você pode fazer isso, substitui. O que a gente não pode é, por exemplo, assim, eu tô aqui com sangue na minha mão, eu tô com sujidade visível, eu tô vendo que a minha mão tá suja, sujidade visível. Aí eu não posso passar o álcool. Sempre que eu tiver sujidade visível na mão, aí sim eu tenho que passar por água e sabão para que seja removido mesmo, tá, gente? Agora, se não tem sujidade, eu posso utilizar o álcool sim nas mãos, ok? Pode passar. Bom, e também tem aquela questão da desinfecção, da limpeza terminal dos leitos do paciente e aquela questão das mobílias mesmo. Pode passar. Da questão das mobílias do paciente. Gente, aqui nessa imagem, esse é um estudo aqui, bem interessante. Ele não é tão novo, é de 2001, mas eu acho bem interessante, porque foi feito coleta. Olha onde tem o xizinho verde, todo lugar onde tem o x verde, foi coletado cultura para ver se cresceria algum tipo de micro-organismo ali. E aí mostrou, gente, que todos esses pontinhos onde tem o x cresceram culturas positivas para o VRE, né? Então, que são enterococcus resistentes à vancomicina, né? É um tipo de micro-organismo já bem, vamos dizer, potente, né? E a gente deve evitar. Logicamente, a gente não quer ter esse tipo de micro-organismo na nossa instituição, né? E aí é um estudo que mostra o quanto a gente está exposto, porque às vezes, gente, a gente não encosta no paciente, a gente encosta no que tem ao redor dele, no ambiente dele. Então, se a gente encosta no monitor, se a gente encosta, olha só, o próprio prontuário do paciente, né, a portinha do armário, a torneira, então, assim, são pontos que todo mundo coloca a mão. Então, sempre onde a gente está colocando a mão, a gente está disseminando de um ponto para o outro. Esse estudo comprova isso. Pode passar, por favor. E logo, né, gente, se tiver com luva, se tiver, vou lá, fiz um procedimento, tô saindo do quarto, tô com a luva, vou lá, vou pegar na maçaneta, não pode, não posso tocar na maçaneta, não posso tocar em nada com aquela luva que eu estou utilizando. Eu preciso retirar a luva, preciso fazer o descarte correto dessa luva, higienizar as minhas mãos e aí sim tocar na maçaneta. Então aqui tem uma imagem que mostra o que não pode ser feito. Pode passar. Outra situação, vou só escrever rapidinho ali os sinais vitais que eu acabei de verificar, por exemplo, né? Aí eu tô com a luva ainda. Aí pego a caneta, vou no prontuário, preencho, então eu estou contaminando esse prontuário, eu estou contaminando a caneta, eu estou contaminando tudo que eu estou tocando. Então não pode, sempre retirar a luva e lavar as mãos. Pode passar.
atender telefone, né, gente? Isso aí é bem comum, porque o telefone tá lá tocando, só tá você ali, você tá com a luva, acabou de sair do procedimento também e vai lá atender o telefone. Gente, contaminou todo o telefone, né? E todo mundo vai atender esse telefone depois, vai utilizar o telefone depois, fazer ligações. Então, a gente vai acabar contaminando as outras pessoas que vão estar tocando aqui também. Colocou a luva em cima da bancada, né? Retirou a luva de uma mão, da outra mão não retirou e deixou em cima da bancada. Não pode também. Retirou a luva, tem que descartar no local correto. Pode passar. Então, aqui só para a gente dar uma fixada do que foi passado, o risco de transmissão cruzada, que é tudo isso que a gente conversou, né, de transmissão cruzada, refere-se a qualquer momento durante a prestação da assistência à saúde, sendo fundamental a adesão das medidas preventivas. Então, como a gente viu, em qualquer situação, em qualquer momento, isso pode acontecer, né? A infecção cruzada pode acontecer. E aí existem diversas medidas que a gente pode adotar para que elas não ocorram, para que a gente consiga prevenir mesmo, evitar esse de disseminação. Pode passar. Bom, então entrando aqui em precauções universais. Gente, essas precauções, quando a gente fala, elas incluem todos os princípios básicos de controle de infecção e todas as unidades de assistência à saúde, quando bem estabelecidas, são muito eficazes. Então, o que são essas medidas de prevenção? Claro, além da higienização das mãos, que a gente ainda vai focar um pouco mais, pode passar, por favor? A gente vai ter, transmissão de micro-organismos ocorre geralmente por meio de uma ou mais das 3 rotas. Tem 30 minutos? Tem 30 minutos, ok. Não, vai dar tempo. Então, a gente tem por aqueles meios que nós vimos, né? E também contato, vias aéreas, no caso, transmissão aérea por gotículas e transmissão aérea por aerossóis. Então, assim, esses 3 pontos a gente vai conversar aqui, pode passar. Porque quando a gente detecta que o nosso paciente... Pode passar isso também. Quando a gente detecta que o nosso paciente está com algum tipo de micro-organismo e esse micro-organismo é multiresistente, a gente faz o quê? A gente coloca esse paciente em precaução. A gente chamava antigamente de isolamento, né? Mas hoje em dia nem se fala mais isolamento, a gente fala precaução. Então, ele vai entrar em precaução de contato. Sempre, gente, no quarto desse paciente vai ter que ter... Pode passar, César, para a gente chegar lá na precaução de contato? Aqui, essa plaquinha, eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa plaquinha, gente, é uma plaquinha que está padronizada pela Anvisa, está no site, está disponível, vocês podem encontrar lá, imprimir, plastificar, é importante plastificar porque precisa ser higienizada, né? Então a gente usa várias vezes, sempre tem que fazer a desinfecção com álcool. Então essa plaquinha mostra, acompanha comigo ali, as orientações básicas que tem que ter quando o paciente estiver em precaução de contato. Então, primeiramente, sempre higienização das mãos, a gente precisa focar nisso. Tá? Vamos colocar o nosso avental, o nosso capote descartável, que eu tenho certeza que vocês também já conhecem isso. As luvas de procedimento, tá, gente? Não é luva estéreo, luva de procedimento normal. E ali a gente vê a portinha do quarto aberta. Gente, essa fotinho aqui da portinha do quarto aberta, ela não tá ali por um acaso, tá? Ela tá aberta por quê? Justamente para mostrar para nós, para a gente lembrar que a bactéria desse paciente, ela não vai voar, porque é contato. Contato é o quê? Contato, toque, mão, né? Toque, quando a gente encosta. Então, essa bactéria não voa. Então, esse paciente pode ficar com a porta do quarto aberta. Ele não precisa ficar trancado dentro do quarto, tá, gente? Pode deixar aberta desde que bem sinalizado. Com a plaquinha na porta, do ladinho do quarto, né? Ah, mas aqui onde eu trabalho, não sei se é o caso de algum de vocês, mas assim, não consigo deixar esse paciente sozinho no quarto isolado. Eu tenho como fazer de outra forma? Bom, a orientação correta, gente, o correto é que ele fique sozinho. Mas existe também o isolamento de coorte, que daí as instituições que passam por esse tipo de situação podem adotar. Então, assim, pode deixar, vamos supor, tem 3 pacientes no quarto, naquela enfermaria, posso deixar um paciente na ponta em isolamento, deixo um leito vazio no meio e o outro a gente pode isolar também no último leito. Então, o do meio fica vazio, aqui tem o isolamento, aqui tem o outro, precaução, tá? Posso fazer isso? Existe essa possibilidade. Claro que não é o ideal, por quê? Porque tem o banheiro, né? E o banheiro é um só, e aí, se eles deambulam, eles vão utilizar o mesmo banheiro, e isso acaba sendo também uma disseminação, né, de micro-organismos. Não é o ideal, tá? Mas eu sei que muitas vezes essa é a realidade, eu vejo isso acontecer, tá bem? Mas a gente tem que estar sempre identificando esse leito, qual é o leito que está em isolamento, né? E sabendo o porquê, qual é a fonte, é urina, é secreção traqueal, é sangue. Quando for
precaução para gotículas, a gente precisa lembrar o seguinte, a gotícula, ela é pesada. Então, quando a gente dá um espirro, uma tosse, a gotícula que sai, ela é pesada, ela tem 5 micras, aproximadamente, tá? Então, assim, é uma gotícula que cai. Então, os estudos apontam que é até 1 metro de distância que ela cai no chão. Então, vou espirrar aqui agora, vai cair a gotícula aqui 1 metro à minha frente, mais ou menos, aproximadamente. Então, quer dizer o que com isso? Que também a portinha fica aberta. Tá vendo assim na imagem que a portinha continua aberta, mesmo sendo isolamento respiratório? Por quê? Porque é gotícula, tá? Então, a gente não vai ter o risco de disseminar esse micro-organismo pelo ar se deixar essa porta aberta. Não tem problema. Então, a gente pode deixar, se quiser deixar fechada, tudo bem, mas não é obrigatório isso, tá? Pode ficar aberta. E aí, gente, o paciente não utiliza máscara nenhuma, não, tá? Às vezes eu vejo que eu chego no quarto do paciente e tá lá ele com a máscara 24 horas por dia. Gente, o paciente não precisa usar essa máscara, tá? Quem tem que utilizar a máscara somos nós, quando a gente entra no quarto dele para fazer o procedimento nele, para fazer o atendimento a ele, tá? Independente do atendimento, eu entrei no quarto, preciso colocar a máscara. E aí eu não preciso mais do capote, né? Não preciso da luva, como estava no isolamento de contato. Claro, se eu for fazer algum procedimento que eu preciso utilizar a luva, eu vou utilizar a luva, né? Logicamente, mas esses são os itens que eu preciso. Preciso levar esse paciente lá para fazer o exame de raio-x e ele está com essa precaução de gotículas. Aí sim, gente, nesse transporte do paciente, a gente coloca a máscara cirúrgica nele, tá? A máscara simples, que é a mesma que nós vamos estar usando, a gente coloca nesse paciente, tá bem? Aí sim é o correto. No transporte, voltou para o leito, tira a máscara do paciente, tá? Essas são as precauções. Bom, pode passar? Em relação aos respiradores, aqui tem uma diferença para a gente entender. A máscara N95, também conhecida como bico de pato, acho que vocês já conhecem também, claro. E a máscara cirúrgica, que é a máscara simples. Gente, essas máscaras, esses respiradores, eles têm uma diferença que a gente encontrou na literatura, que é a primeira, que é a bico de pato, ela tem um filtro que vem de fora para dentro, tá? Então, esse é o filtro do ar dela, de fora para dentro. E a máscara simples, que é a máscara cirúrgica, ela filtra dos dois lados. Ela filtra dos dois lados. A diferença... Pode passar, César, por favor? A diferença é que para gotículas eu uso a máscara simples e para aerossóis eu uso a máscara N95. Então, assim, a máscara N95, lembra que eu falei para vocês que a gotícula é pesada, que ela cai? Então, assim, a simples filtra essa gotícula. Ela dá conta de filtrar essa gotícula pesada, só a simples. Não a bico de pato, não precisa. Agora, o aerossol, gente, ele já é mais fininho, ele é pequenininho, ele é menor do que 5 micras. Eu gosto de dar um exemplo, assim, para a gente tentar imaginar o que ele é. Quando a gente está em casa, assim, aí abre a janela e vem um raio de sol. Sabe aquele raio de sol e a gente olha contra ele, tem aquele monte de pelinho voando, assim, pequenininho? É como se isso fosse um aerossol. É como se isso fosse... É só um exemplo, tá, gente? Só para a gente associar. Então, assim, isso faz com que a gente inale de uma forma mais fácil, então a portinha já tem que ser fechada, esse paciente precisa sim ficar sozinho no quarto e tem que ser fechada essa porta, porque fica no ar, ficam micropartículas no ar. E aí tem que ser a máscara N95 para conseguir filtrar isso, né, de fora para dentro, como eu falei para vocês. E se for transportar o paciente, aí coloca a máscara simples nele, e aí é o correto. Não coloca a N95 nele, porque a simples tem, como eu falei, dos dois lados, né? De fora para dentro e dentro para fora. Ok, gente? Pode passar. Forma correta de utilização, então, sempre a parte de cima em azul, então o N95 vai colocar a primeira haste na nuca e a segunda em cima da orelha, e a simples também ao redor da orelha, ou se for de amarrar, vai ser sempre acima da orelha e abaixo, né, na nuca. E não da forma como está embaixo, né? O nariz tem que sempre estar protegido, não pode estar como está dessa forma na imagem. Sempre tem que estar bem vedado, tá, gente? Pode passar. Aqui, só uma demonstração de como se coloca uma N95, né? O ajuste que tem que ter no nosso nariz para que fique bem vedadinha. Pode passar. Bom, os cuidados e medidas preconizados para o controle de transmissão são compostos pela utilização de EPI, mas é nas mãos que se encontra o maior risco de disseminação. Então, assim, a gente tem os EPIs que nos ajudam, que são medidas de controle, mas o principal ainda continua sendo as nossas mãos. É cuidando das mãos que a gente consegue realmente quebrar essa barreira de disseminação de micro-organismos, ok? Pode passar. Então, falando de higienização das mãos, e aqui a gente aprofunda um pouquinho nesse item, pode passar, por favor?
a gente tem um vídeo. Esse vídeo é bem interessante, ele mostra a técnica correta, tá, gente? A gente sabe que não é só, né, fazer assim, secou, secou, tchau. Não. Tem uma técnica padronizada pela Anvisa. Essa técnica a gente vai mostrar numa pia, tá, gente, com água e sabão, mas a gente pode imaginar que com álcool é a mesma técnica. A única diferença é que o álcool a gente não vai enxaguar e não vai secar, tá? Então, assim, a técnica é seguindo esses passos que a gente vai ver no vídeo agora. Pessoal, agora a gente vai fazer uma dinâmica só para a gente mostrar no nosso dia a dia, na nossa rotina, como que é feita a nossa lavagem de mãos. Estamos aqui com uma profissional da Santa Casa, uma profissional da higienização e conservadoria, e nós vamos pedir para ela veio voluntariamente, para que ela faça a técnica da lavagem das mãos, conforme ela faz no dia a dia, na rotina dela de trabalho. Aqui eu vou colocar tinta guache nas mãos dela, por que isso? Para a gente conseguir visualizar quais foram as áreas, as regiões das mãos que ela conseguiu fazer a higienização e se vai ficar alguma falha ou não. Isso é interessante para a gente poder aprimorar mais ainda a nossa técnica de higienização das mãos. Vamos lá? Isso. Vou colocar um pouquinho de tinta. De um lado e do outro. Só um minutinho, vou colocar mais um pouquinho. Então, como se fosse um álcool gel, você vai proceder à sua higienização das mãos. Pode começar. Finalizou? Agora, pessoal, vamos observar quais foram as áreas que não foram pintadas. As áreas verdes que foram pintadas são as áreas que realizou higienização, que ela fez a fricção e ela conseguiu pintar. Pode virar as mãos, abrir os dedinhos, olha só, entre os dedos, a quantidade de pequenas áreas que ficaram faltando essa tinta, no próprio polegar, no punho, toda essa área ficou faltando a higienização. Esses pequenos espaços que a gente consegue ver que está sem tinta, foram os espaços que não foram higienizados 100%. Então, a gente pode considerar dessa higienização das mãos toda a área verde como higienizada, mas as partes em que faltaram, a gente considera que não foi higienizado de forma completa. Pessoal, a higienização das mãos é considerada a forma, o método menos dispendioso, mais eficaz, mais eficiente no controle, no combate de infecções relacionadas à assistência à saúde. E diante daquela lavagem das mãos que nós acabamos de ver, daquela simulação, daquela dinâmica que a gente viu, foi possível perceber que várias áreas acabam não sendo higienizadas durante o nosso dia a dia, né? Durante a nossa rotina de trabalho. Lógico que foi só uma demonstração e aqui agora eu gostaria de passar a técnica preconizada pelo Ministério da Saúde para a gente aprender certinho quais são as etapas dessa higienização que deve ser realizada com água e sabão. Lembrando que a técnica do álcool é igual à de água e sabão, com exceção que não vai ter o enxágue, não vai ter a questão do papel toalha, né? Mas a técnica em si vai ser a mesma. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa de uma quantidade de sabão, gente, suficiente para suprir a nossa necessidade da higienização. Essa técnica, ela vai demorar em torno de 30 a 40 segundos, mais ou menos. É bem rápido. Então, a gente pega o sabão e já começa a fazer o movimento. Esse primeiro movimento de palma com palma, gente, ele é para espalhar mesmo o sabão na mão, ok? Depois desse movimento, a gente vai fazer palma com dorso, tá? Palma com dorso. Nesse momento do palma com dorso, já aproveitar para pegar essa região da mão, que é uma região que fica geralmente esquecida na nossa técnica. E depois, o outro lado da mão, da mesma forma, aproveitando para pegar a parte lateral. Eu vou aproveitar que essa pia possui essa torneira que a gente pode fechar com o braço e vou fechar, tá, gente? Para a gente economizar a nossa água. Então, continuando, a técnica foi palma com dorso. Agora a gente faz aqui, ó, os entrelaçados de dedo, tá, gente? Entrelaçando os dedos
para que a gente pegue toda aquela região que ficou faltando naquela dinâmica que nós acabamos de ver. Aqui a gente garante que fique higienizado entre os dedos, ok? Depois disso, a gente vem para aquele movimento conhecido como conchinha. Nesse movimento, a gente aproveitar para pegar toda essa parte com o nosso dedão, tá? Então, da mesma forma, do outro lado, a gente vai pegar toda a região, as interdigitais que a gente chama das mãos, tá? E depois vem a parte do dedão. A gente tem muito movimento de pinça no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, essa região precisa ser higienizada com uma atenção especial. Então, a gente vem daqui e faz a higienização do dedão, então. Sempre pegando essa parte para fazer a higienização completa desse nosso movimento de pinça, dessa forma. Então, a gente vem, escorrega aqui e finaliza aqui no dedão. Depois disso, a gente vem para as pontinhas dos dedos. Aqui a intenção é pegar aqueles espacinhos da unha, da cutícula, entre o dedo, tá? Dos dois lados, sempre a mesma técnica para os dois lados, fazendo fricção. Por último, a gente faz a higienização do nosso punho, tá? No último manual, que foi de 2013 do Ministério da Saúde, o punho não apareceu mais na imagem, mas a gente continua orientando a higienização do nosso punho pelo contato que a gente tem, pela possibilidade de contaminação que ele vai ter também, além das nossas mãos. Finalizei o punho, então eu vou fazer o enxágue da minha mão. A gente enxágua de cima para baixo. Primeiro a gente molha a ponta dos dedos, tira o sabão. Lembrando que as unhas, gente, tem que estar cortadinhas. A gente não pode usar unha postiça, não pode usar unha comprida. E o esmalte não pode estar descascado, como a gente já viu no nosso módulo. Ele precisa estar completamente liso. Feito o enxágue, nós vamos fechar a nossa torneira e fazer o processo de secagem. A gente utiliza aqui o papel toalha, sempre secando um lado da mão, depois o outro lado da mão. E então, as minhas mãos estarão completamente higienizadas. Esse é o resíduo comum, o papel toalha que sobrou, então a gente descarta no saco preto que vai estar localizado ao lado da pia. Dessa forma, a gente vai garantir que as nossas mãos estejam limpas e seguras. A gente vai prestar um cuidado mais seguro, considerando que agora a gente não tem mais micro-organismos nas nossas mãos. Oi, pessoal? Bom, então agora que a gente já assistiu o vídeo, né? Então vocês viram as etapas, a técnica correta, tudo isso está no nosso manual, tá, gente? Do Ministério da Saúde, da Anvisa. Aí eu tenho uma perguntinha aqui para responder, da Cássia Kiss. Ela coloca assim: existe um consenso sobre a precaução quanto à influenza H1N1, se é gotícula ou aerossóis? Gente, é gotícula, tá? É gotícula, tá, Cássia? Sempre que tiver um paciente lá internado, que for esse caso, a precaução dele vai ser por gotícula. Aí coloca aquela plaquinha e aquelas medidas que a gente já viu. Acho que era isso que tinha de dúvida por enquanto. Gente, vocês estão muito quietos. Tá parecendo que eu estou falando aqui com ninguém. Tá ruim assim? Fala comigo, conversa comigo, pergunta, tira dúvida. A gente tem uns minutinhos ainda. Eu vou entregar aqui pro César, mas ele vai me passando. Pode falar. Ou se tiver alguma contribuição também para a gente estar... É legal, tá bom? Aqui, em relação aos 5 momentos, então assim, a gente já viu como é que é feita a higienização das mãos, certo? Com água e sabão, e aí lembrar que com álcool é a mesma técnica, tá? Pode fazer. E aqui, em relação aos 5 passos que a gente coloca, na verdade são os 5 momentos que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde, eles servem para quê? Para evitar, no caso, o risco de transmissão dos micro-organismos de uma superfície para outra, e esses 5 passos foram criados, foi formulado em termos de ponto de referência temporal, no caso, antes e após, tá? Pode passar, César, aqui tem a imagem, acompanha comigo aqui na tela. Esses 5 momentos, gente, eles são utilizados de uma forma universal em todas as instituições, então a gente tem 5 momentos, são 5 momentos durante o nosso dia a dia, durante o nosso período de trabalho, que a gente vai realizar a higienização das mãos,
ou com água e sabão ou com álcool gel, tá? Então, o primeiro momento, gente, aqui, número 1, tá lá, antes de tocar o paciente. Esse antes de tocar o paciente, gente, é importante a gente lembrar o seguinte, não é só se eu for encostar no paciente, assim, vou fazer só um procedimento nele, aí eu vou higienizar. Não, tá, gente? Esse tocar é qualquer toque. Entrei no quarto do paciente, tá, às vezes a gente chega lá, ele já dá bom dia e vem com a mão. Então, essa me ajuda aqui, escorregando, queria subir mais no leito. A gente ajuda, faz o atendimento ao paciente. É qualquer toque. Então, antes do paciente, tem que higienizar as mãos. Eu vou lavar as mãos e entrar no quarto do paciente. Se no quarto do paciente tem, nessa enfermaria, nesse leito, um álcool, eu vou utilizar o álcool gel, né, se eu preferir. Mas, enquanto higienizar, bem? Esse é o primeiro momento. E voltando para a imagem ali. Antes de realizar procedimento limpo ou asséptico, tá? Então, esse é o momento 2. Então, vamos supor que eu entrei no quarto do paciente, eu higienizei as mãos e eu toquei no paciente. Eu cumprimentei, eu ajeitei ele no leito e agora eu vou fazer uma punção venosa, por exemplo, que é um procedimento considerado procedimento asséptico, certo? Então, nesse momento, eu preciso higienizar novamente as. Não adianta só aquela primeira vez que eu entrei no quarto, não, porque eu entrei nele. Então, eu preciso fazer novamente. Então, eu higienizo as mãos com álcool, né, no quarto do paciente. A gente lava com água e sabão. Se tiver o álcool, é mais fácil, é mais prático, né, para fazer esse segundo momento, tá? O terceiro momento, após o risco de exposição a fluidos corporais. Gente, isso daqui é muito frequente a gente ver que pessoas, às vezes, vão no quarto. Por exemplo, o paciente está com uma sonda vesical de demora, um exemplo só. E aí a gente só vai esvaziar o coletor, né? Então eu só vou rapidinho, só vou esvaziar o coletor do sistema fechado e só não vou encostar no paciente, né? Mesmo nesse momento a gente precisa fazer higienização. E percebam, gente, que tem dos 5 momentos, acompanhando a imagem, os 2 primeiros é antes e os 3 últimos são após. Quando a gente fala nesse antes, a prevenção é para quem? Para quem que a gente está cuidando? Quem que a Organização Mundial de Saúde pensou? Ela pensou no paciente, né? Então, assim, antes é para a prevenção daquele paciente. E nos outros momentos, no após, é para a nossa prevenção, né? Para o nosso. Então, sempre lembrar disso. E pode ser mais após do que antes. Então, mais para nós do que para o paciente em si, né? Então, se a gente só foi fazer, esvaziou o coletor, terminei, vou higienizar as mãos com água e sabão, que eu posso ter tido algum risco de ter fluido corporal na minha mão, né? E aí já é uma sujidade visível, eu não posso só passar o álcool. Aí é interessante a gente lavar com água e sabão, tá? O quarto momento, após tocar o paciente, então, mesmo que eu só fui ajeitá-lo, mesmo que eu só cumprimentei, mesmo que eu só fui fazer ali um exame, um cacifo na perna dele para ver como é que estava, por exemplo, eu preciso higienizar as minhas mãos após, tá bem? E por último, após tocar as superfícies próximas ao paciente. Então, gente, isso daqui é o que a gente mais vê, esse é o momento mais negligenciado que eu percebo, porque às vezes a gente só vai lá que a bomba está pitando, né? Acontece isso, eu vou lá, aperto o botão da bomba. Parou de pingar, o paciente fala, parou de pingar. A gente vai lá rapidinho, está fazendo outra coisa, mexe no equipo, conserta o gotejamento. A gente não higieniza. Ou então eu só vou no leito mesmo, ali, escoro ali na cama do paciente, estou conversando com ele e eu preciso depois fazer. De toda a área que o paciente está inserido é considerada área contaminada. Sempre encostou em qualquer coisa. Lembra daquele estudo que mostrou com os xizinhos lá onde cresceu? É esse caso. É o caso que a gente toca na mobília, toca na superfície e a gente não higieniza. Então, esse momento também é muito importante, precisa ser sempre lembrado. Tanto com água e sabão, quanto com álcool gel. Então, aqui, só para a gente finalizar, o primeiro momento vai evitar a transmissão de micro-organismos presentes nas mãos dos profissionais para o paciente, né? Depois, o segundo momento, de realizar procedimento asséptico, vai evitar a transmissão de micro-organismos das mãos e incluindo também o paciente, tá? O terceiro, em relação aos fluidos corporais, evita a transmissão do paciente para outros profissionais e também para outros pacientes, porque às vezes a gente toca no paciente, toca no outro paciente, toca no outro e vai tocando e vai disseminando toda essa micro-organismo. O quarto, após tocar o paciente, evitando a transmissão de micro-organismos
do próprio paciente, então para nós, e o quinto vai ficar do paciente para outros profissionais e também pacientes, assim como o terceiro item. Então, a gente sempre lembrar disso, da higienização das mãos, que é a principal medida, é a medida mais eficaz, a medida mais barata, é menos dispendiosa para a instituição, todo mundo tem acesso de água e sabão, sempre fazer a higienização, tá bom? Terminou, eu gostaria de saber se tem algum questionamento, alguma colocação, gostariam de colocar quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado na instituição para que isso aconteça. Bom, então tá aqui, ó. A respeito da prevenção de infecção, sobre a limpeza de rotina e terminal do leito, enfermagem ou limpeza? Gente, isso é polêmico. Essa pergunta também é que nem a pergunta do... É a mesma pessoa, né? Ana Carla. Depende do que a instituição vai padronizar. Tem hospitais que quem faz é o pessoal da limpeza. Tem hospitais que quem faz é o pessoal da enfermagem. Então, assim, tudo depende do que está no contrato da higienização. Por exemplo, onde eu trabalho, não está no contrato da higienização, porque é um serviço terceirizado, que elas devem ter como obrigação fazer a limpeza terminal do leito. Então, assim, o que elas fazem? Elas fazem a limpeza terminal do local, elas limpam a parede, elas limpam o chão, elas limpam até o criado mudo, por exemplo, o criado do lado. Mas o leito ficou para a enfermagem. Onde eu trabalho é assim. Então, assim, a enfermagem que deve fazer a higienização do leito do paciente. Né? Mas tem hospitais que é o serviço de limpeza que faz tudo, inclusive colchão, né, do paciente e tudo. Assim como tem outros que é o caso que eu falei para vocês, que daí é a enfermagem que fica para fazer. Qual a normativa sobre a utilização? É a Bruna que está perguntando. Qual a normativa sobre a utilização de luvas no preparo de medicação? Não, desconheço a normativa que obriga a utilização de luvas de procedimento no preparo, tá, gente? Mas a gente precisa pensar também na questão da nossa proteção, né, em relação a esse medicamento. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Um recadinho. Não, desconheço essa legislação. A gente utiliza, por exemplo, assim, tem artigos que falam, tem artigos, tá, gente? Artigos sim, agora legislação não. Desconheço. Que falam que sim, que nos protege. Até assim, vou preparar um antimicrobiano, por exemplo, né, um antibiótico. Utiliza-se luva e máscara. Por quê? Porque quanto menos contato a gente tiver com esse tipo de medicação, é melhor para nós, porque a gente acaba também, assim, fazendo com que o nosso organismo fique resistente. Tá? Isso sim, isso eu consigo te dizer com propriedade. A gente precisa ter a máscara, né, porque a gente está inalando, porque por mais, gente, que seja um frasco ampola, um pó, na diluição, às vezes vaza um pouquinho do líquido e também a gente aspira muito aquilo. Né? Então, eu parto desse princípio em relação a essa questão. O que mais? Não tem mais perguntas aqui. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Bom, falar um pouquinho de mim para vocês. Meu nome é Ellen, né, como vocês sabem. Eu sou enfermeira, gente. Eu trabalho aqui em Campo Grande, eu sou daqui de Campo Grande, moro aqui em Campo Grande e trabalho aqui no Hospital Universitário de Campo Grande. Eu sou membro, então, da CCIH, eu sou uma das enfermeiras executoras do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Trabalho muito com a parte de gerenciamento de resíduos também, tá? É uma frente importante que eu atuo. Meu mestrado eu faço nessa parte de gerenciamento de resíduos relacionados a acidentes de trabalho, que acontecem também relacionados ao resíduo. Então, assim, as minhas especializações hoje não condizem com o que eu atuo. Eu tenho agora, estou terminando agora o meu MBA em Controle de Infecção Hospitalar e Gestão de Saúde. Mas eu tenho obstetrícia, tenho neonatologia, tenho auditoria, já trabalhei com isso. Então, assim, hoje a minha frente principal é essa. Então, eu estou me especializando mais agora no mestrado em relação ao gerenciamento de resíduos, que é a minha frente principal de trabalho hoje. Ok. Tá, obrigada. Também desconheço a normativa, mas sou questionada frequentemente. Bruna Fernanda, né? Dá uma pesquisada nos artigos. Tem muitos artigos que nos ajudam quando a gente precisa embasar na literatura. Não necessariamente a lei em si, uma RDC, uma normativa. Mas os manuais da vigilância também pode ser que a gente tenha alguma coisa aqui em base. Bom, então, a gente finalizou? Tá.
Então, gente, daqui a pouco, o César, aqui da nossa administração, ele vai entrar ao vivo para conversar com vocês, tá? E eu me despeço de vocês aqui, eu agradeço pela oportunidade e também me coloco à disposição para todos vocês. E eu espero que tenha sido proveitoso e esclarecedor esse momento que a gente teve juntos aqui. Obrigada!